Graças a Deus, irmãos, que nos dá a vitória. Mais uma vez estou aqui para cumprimentar a todos, amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria neste exato momento vos trazer uma reflexão da Palavra de Deus, baseado no livro de Abacuque, no capítulo de número 3, versículo de número 2, capítulo 3, versículo de número 2, aonde a palavra de Deus, ela fala fortemente ao meu e ao seu coração. A gente para observar o livro de Abacuque. Abacuque é considerado como um profeta menor. Por quê? Porque profeta menor eram as pessoas que eram responsáveis de escrever o livro de menores capítulos e menores versículos. Então ele era considerado como profeta menor. Porém, o conteúdo deste livro, o conteúdo desta palavra é tremendo, irmão. Se você estudar esta palavra, você vai ver que mediante ao livro de Abacuque, no capítulo de número 3, versículo de número 2, Abacuque, ele fala com Deus, ele se expressa com Deus e diz: Senhor, eu ouvi e temi a tua palavra. Ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Amados, essa passagem é uma passagem bem interessante, onde a gente vai ver mediante a palavra de Deus. Escute bem, mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que o povo de Israel estava vivenciando uma situação difícil na época presente, onde a Bíblia diz que o arqui-inimigo de Israel eram os caldeus. Agora deixa eu te falar um pouco a respeito dos caldeus. Os caldeus, perante a palavra de Deus, eram homens sanguinários, homens que entravam e não tinha dó nem piedade do povo de Israel. Diz a Bíblia que Deus permite, escute bem, Deus permite que os caldeus entrem em meio ao povo de Israel. E algumas coisas aconteciam quando eles entravam. Primeiro, ele destruía todo o sustento de Israel, acabava com a plantação, a horta, porque segundo a história da palavra de Deus, nos diz que Israel era um povo agrícola e vivia da agricultura. Então eles entravam, destruía a horta, destruía a plantação, acabava com tudo. Em primeiro lugar, ele destruía a possibilidade de crescimento e de alimento de Israel. Em segundo lugar, diz a Bíblia que eles entravam, eles pegavam os filhos de Israel, ou seja, os filhos, as crianças da cidade de Israel, para servir de escravo aos caldeus. Por que eles faziam isso? Porque sabia que se eles pegassem os filhos, a possibilidade de crescimento de Israel estava sendo encerrado por ali. Diz a palavra de Deus que agora, em terceiro lugar, eles entravam e também acabavam, levavam as mulheres de Israel. Por que levavam as mulheres de Israel? Porque segundo a história da palavra de Deus, segundo o Velho Testamento, quem tinha mais mulheres na época e podia sustentar as mulheres, eram pessoas mais honradas. Então quando ele entrava e acontecia todos esses fatos na vida de Israel, eles estavam praticamente dizendo: olha, eu quebro e corto a possibilidade de crescimento, eu também te desmoralizo ou tiro a tua honra, e eu acabo com a tua possibilidade de crescimento e de herança, porque filho é herança de Deus. E Deus permite que tudo aquilo ali aconteça para que Israel viesse reconhecer o verdadeiro Deus. Diz a Bíblia que agora Abacuque entra em secreto com Deus e começa a indagar e a perguntar a Deus. Diz a palavra que Deus responde lá no capítulo 2, depois de muita lamentação, depois de muito pedir, depois de muito chorar, depois de muitas situações difíceis e caóticas que Israel estava a vivenciar e passar. Diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos diz que agora, Deus responde a Abacuque. Diz Abacuque: ai daqueles que entram em meio à cidade de Israel
Ai daqueles que entram e tentam desmoralizar Israel. Ai daqueles que entram e tentam acabar com a possibilidade de crescimento de Israel. Ai daqueles que tentam acabar com a herança de Israel, porque eu sou Deus de providência. Glória a Deus. Quando ele fala a respeito de providência, eu paro para observar e ver, irmãos, o agir e o interagir de Deus na causa, na situação difícil e caótica que Israel estava a vivenciar. Era como se Deus dissesse: olha, até aí, caldeus, e não mais adiante. Eu deixei, eu permiti até aí, mas até aí não mais adiante, porque o meu povo está orando, meu povo está buscando, meu povo se arrependeu, meu povo realmente reconheceu que só existe um Deus na face da terra. E Deus impõe limites. Deus disse até aí. E começa Deus a dizer a Abacuque: Abacuque, se prepare, porque o Deus de providência começa a entrar, a agir e a fazer algo novo na vida de Israel. Glória seja dada ao nome de Jesus. Israel não ficará envergonhada, Israel não será desmoralizada, Israel não ficará da maneira que está ou do jeito que está. Era como Deus falando com Abacuque, dizendo: Abacuque, tenho eu ouvido a tua oração, tenho eu ouvido o teu clamor, tenho eu ouvido as tuas súplicas, e vou agir, vou interagir e vou entrar com providência nessa situação. Glória seja dada ao nome de Jesus. Era Deus falando com Abacuque, e diz a Bíblia que depois de Deus falar com Abacuque, no capítulo de número 3, versículo de número 17, Abacuque se expressa. Preste bem atenção. Em meio a uma oração, ele diz: olha, ainda que a figueira não floresça, que ainda não haja fruto na vide, ainda que as vacas malhadas nos currais não dê leite, nem tampouco as ovelhas dos currais e dos abrigos não existam mais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação, porque Ele é o Deus e único suficiente Salvador Jesus Cristo. Abacuque, quando ele se expressa, quando ele fala a respeito disso, ele estava dizendo: olha, depois de ter ouvido a voz de Deus, não tem como, aleluia, não se alegrar, não tem como eu se entristecer, nem tampouco não tenho mais como voltar atrás aos projetos de Deus. Pelo contrário, ele disse: eu creio e acredito no agir de Deus, eu creio e acredito que essa situação difícil que Israel está a passar, vai passar e não vai permanecer. Eu paro neste exato momento para te falar e para te dizer, mediante a palavra de Deus ao teu coração: olha, não sei se tu estás sendo envergonhado, não sei se tu estás sendo caluniado, não sei o que os caldeus têm roubado. Talvez seja a tua paciência, talvez seja, podemos assim dizer, a tua paz, talvez seja, podemos assim dizer, algo que esteja acontecendo na tua vida, que esteja sendo roubado e tirado da sua vida pessoal. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: olha, o tempo de vergonha está passando, o tempo de calúnia está passando, o tempo de humilhação está passando, o tempo de cantar está chegando. Aleluia! Está chegando algo diferente na sua vida, está chegando algo sobrenatural na sua vida, está chegando algo miraculoso na sua vida. O Deus que fala comigo é o Deus que fala contigo neste exato momento e estará a te dizer: olha, não se preocupe, porque eu sou Deus que entro para resolver a situação da tua vida. Eu sou Deus que entra onde você não pode entrar, eu sou Deus que faço o que você não pode fazer, eu sou Deus que digo até aí, caldeus, e não mais adiante. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando eu paro para observar, irmão, e ver a palavra de Deus, a palavra inerrante, a palavra verdadeira, a palavra fiel e verdadeira, eu não tenho como me entristecer, porque Deus fala comigo e Deus fala contigo. Ainda que os caldeus entrassem, ainda que os caldeus desmoralizassem, ainda que os caldeus passassem e fizessem todas aquelas situações difíceis e caóticas que Israel estava a vivenciar, Deus disse: até aí, não mais adiante. Sou Deus de providência, sou Deus que providencio tudo novo para Israel. Deus estava dizendo: olha, eu estou trabalhando de uma maneira tão linda que você nem imagina, você nem pensa, você nem, podemos assim dizer, imagina o que Deus está fazendo ao teu benefício, meu querido. Você não imagina
Mas saiba de uma coisa, às vezes a gente para observar, e mediante tudo aquilo que Israel passou, Deus estava em silêncio para começo de conversa. Escute, vou terminar. Deus estava em silêncio, porém eu vejo na história que não é porque Deus estava em silêncio não significa que Deus estava trabalhando. Deus estava em silêncio, mas estava trabalhando. Deus estava dizendo: Abacuque, agora senta, porque eu quero falar contigo. Da mesma forma que Deus falou no livro de Jó, no capítulo 38, e disse: Jó, tu já falaste demais, agora escuta aí o que eu tenho para te dizer. Jó, olha para o céu. Jó, olha para o céu. Disse: sim, Senhor. Ele disse: quem foi que fez o céu? Aí Jó calado. Ele disse: Jó, olha para as estrelas. Quem fez as estrelas? Jó, quem fez esse mar? E disse ao mar: até aí, não mais adiante. Colocou ferrolho no mar. Quem fez isso, Jó? E diz a Bíblia que Jó calado estava, calado ficou. E no capítulo 42, do versículo 2, Jó abre a sua boca dizendo: Senhor, bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos ou frustrado. Jó estava entendendo o que Deus queria mostrar, não só a Jó, mas o próprio inimigo da sua alma. Ele estava dizendo: Jó, não sabes tu como eu trabalho e como opero. Simplesmente fica na cadeira da paciência. Deus está falando comigo, Deus está falando contigo, e estará a te dizer: olha, eu sou Deus que digo até aí e não mais adiante. Guarda esta palavra no teu coração, porque eu tenho certeza que Deus falou contigo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, e até a próxima, se Deus nos permitir.